A maioria das pessoas se engana sobre você antes mesmo de te conhecer. Não porque você faça algo errado, não porque você queira parecer diferente, mas porque o seu jeito de ser não se encaixa no que elas esperam ver. Quando alguém é silencioso, elas assumem que é frio. Quando não busca atenção, acham que é arrogante. Quando não reage como os outros, pensam que há algo estranho. Mas o que realmente acontece é muito mais simples e muito mais interessante. Homens Sigma operam com um sistema interno diferente. Não precisam provar nada, não precisam se explicar e não precisam seguir dinâmicas sociais só para se encaixar. E quando alguém funciona assim, as pessoas começam a preencher os espaços com as próprias suposições. É aí que nascem os mal-entendidos. Neste vídeo, você vai descobrir 5 coisas que quase todo mundo interpreta errado sobre os homens Sigma. Comportamentos que por fora parecem uma coisa, mas por dentro significam algo completamente diferente. Fique até o final, porque uma delas pode explicar muitas situações que você viveu sem entender o motivo. Número 1. O silêncio dele não é timidez, é observação consciente. O silêncio incomoda muita gente. Ele gera tensão, dúvidas, até uma sensação de rejeição quando alguém não preenche o espaço com palavras. Por isso, quando um homem Sigma fica calado, a interpretação aparece quase na hora. Pensam que ele é tímido, que está irritado, que se acha superior ou que simplesmente não tem nada interessante para dizer. Poucos consideram outra possibilidade. Para um Sigma, o silêncio não é ausência, é escolha. Enquanto outros falam para se sentir incluídos ou para diminuir o desconforto do momento, ele está observando. Analisa como as pessoas se comportam, o que dizem quando acham que ninguém está prestando atenção, quais emoções escapam pelas palavras. A mente dele está ativa, focada, presente. O que por fora parece distância muitas vezes é concentração. O que parece frieza muitas vezes é atenção seletiva. Ele aprendeu que nem toda conversa merece a energia dele e que falar por falar não agrega valor. Prefere entender o ambiente primeiro, antes de entrar nele. O mal-entendido acontece porque a maioria associa comunicação constante a interesse e silêncio a desinteresse. Na prática, com um Sigma, costuma ser o contrário. Quando ele finalmente fala, costuma ser com clareza e precisão, porque já processou tudo. Ele esperou para compreender, não para impressionar. O silêncio dele não é para constranger ninguém. Ele apenas reflete uma mente que observa antes de agir. E isso é algo que muita gente não sabe interpretar. Número 2. Ele não segue a maioria porque pensa por conta própria. A sociedade funciona muito pelo consenso. Opiniões populares, tendências, ideias repetidas tantas vezes que acabam parecendo verdades absolutas. Por isso, quando um homem Sigma não concorda com a maioria, a reação costuma ser imediata. Acham que ele quer chamar atenção, que tenta parecer mais inteligente ou que precisa se sentir superior para se diferenciar. Mas a realidade é bem mais simples. A mente dele não se apoia na validação coletiva para chegar a conclusões. Ele precisa entender por si mesmo. Analisa, questiona, compara informações e só depois decide o que faz sentido para ele. Esse processo não nasce do ego, nasce da independência mental. Para muitas pessoas, discordar é o mesmo que desafiar. Se alguém pensa diferente, elas enxergam como um ataque pessoal. Só que o Sigma não está tentando ganhar discussão nem provar nada. Ele só está sendo coerente com o próprio raciocínio interno. O mal-entendido aparece porque a maioria se sente confortável seguindo referências externas. Quando alguém quebra esse padrão, parece rebelde ou arrogante. Na verdade, é alguém que não terceiriza o próprio pensamento. Um Sigma pode concordar com os outros ou discordar.
A diferença é que a posição dele não depende do grupo, depende da análise dele. E essa autonomia mental é frequentemente confundida com orgulho, quando na verdade é autenticidade. Número 3. A calma emocional dele não significa que ele não sinta. Existe uma crença muito comum de que as emoções só são reais quando aparecem de forma visível. Se alguém se altera, chora ou reage com intensidade, então se assume que se importa. Quando um homem sigma mantém a calma em situações que para outros seriam caóticas, a interpretação costuma ser errada. Pensam que ele é frio, distante ou incapaz de se conectar emocionalmente. O que acontece de verdade é diferente. Ele sente como qualquer pessoa, sente frustração, alegria, preocupação e dor. A diferença está em como ele processa essas emoções. A primeira reação dele acontece por dentro, não por fora. Ele observa o que sente antes de agir, em vez de deixar a emoção comandar o comportamento. Por fora, essa estabilidade pode parecer indiferença. Amigos podem sentir que estão falando com uma parede. Parceiros podem achar que ele não se envolve o suficiente. Colegas podem pensar que ele não liga para o resultado. Só que muitas vezes é o contrário. Ele mantém o controle justamente porque se importa. Ele quer responder com clareza, não com impulsividade. O mal-entendido nasce porque muita gente associa intensidade emocional à profundidade. Num sigma, a profundidade existe mesmo quando não é óbvia. A calma dele não é vazio, é regulação. É uma mente que prioriza clareza antes de reação. E essa capacidade de se manter firme quando os outros perdem o equilíbrio costuma ser interpretada de forma errada por quem vive reagindo ao momento. Número 4. Ele nem sempre responde porque protege o tempo e a energia dele. No mundo de hoje existe uma expectativa constante de disponibilidade, mensagens que precisam ser respondidas rápido, conversas mantidas por hábito e uma pressão silenciosa para provar interesse pela frequência de contato. Quando um homem sigma demora para responder ou simplesmente não responde, a interpretação costuma ser imediata. Acham que ele está ignorando, que perdeu o interesse ou que quer marcar distância. A realidade é outra. Ele não se comunica por hábito, ele se comunica com intenção. Se sente que uma conversa não agrega valor, se uma resposta não muda nada, ou se a atenção dele está em algo mais importante, ele simplesmente escolhe não entrar naquele momento. Não é desprezo, é prioridade. Um sigma entende que a energia mental dele é limitada. Ele prefere investir no que considera significativo, em vez de dispersar em interações automáticas. Para muita gente, a frequência de mensagens é prova de vínculo. Para ele, o vínculo não depende de quantas mensagens trocam, e sim da qualidade da conexão quando realmente interagem. O mal-entendido aparece porque a maioria associa rapidez de resposta a interesse emocional. Quando isso não acontece, interpretam como rejeição. Na verdade, muitas vezes é apenas foco. Ele não está tentando brincar com a atenção de ninguém. Ele só organiza o tempo dele de acordo com o que considera importante. E essa seletividade costuma ser confundida com frieza, quando na verdade é clareza de prioridades. Número 5. Ele evita drama porque busca paz, não conflito. O drama é normalizado em muitas dinâmicas sociais. Conflitos exagerados, emoções intensas, discussões desnecessárias que viram o centro das relações. Para algumas pessoas, essa intensidade até se confunde com paixão ou proximidade. Por isso, quando um homem sigma decide não se envolver nesse tipo de situação, a interpretação costuma ser errada. Acham que ele não liga, que é frio ou que se acha acima dos outros. O que acontece de verdade é bem mais simples. Ele reconhece quando um conflito não tem solução real ou quando a emoção está sendo ampliada sem motivo. Ele aprendeu que muitas discussões não buscam entender, buscam reagir.
E ele não tem interesse em participar de dinâmicas que só consomem energia sem trazer nada positivo. Evitar drama não significa evitar problemas importantes. Se algo exige atenção, ele vai enfrentar. A diferença é que ele distingue o essencial do desnecessário. Ele não precisa provar caráter por meio de conflito constante. Prefere estabilidade do que intensidade artificial. O mal-entendido aparece porque muita gente interpreta a falta de reação como desinteresse emocional. Na realidade, é o oposto. Ele valoriza a própria tranquilidade o suficiente para não entregá-la a situações caóticas. Um sigma não foge de conflitos reais. Ele só escolhe não participar do ruído que outros confundem com conexão. A maioria das pessoas passa a vida reagindo, sem parar para entender. Julgam o que vem na superfície e preenchem os espaços com as próprias inseguranças, expectativas e medos. Por isso, homens sigma costumam ser mal interpretados. Não porque sejam complicados, mas porque funcionam com um nível de consciência que muitos nunca desenvolvem. Se você já se sentiu incompreendido, se percebeu que outros projetam em você coisas que não são reais, talvez o problema não seja quem você é, e sim como te percebem. Manter a sua essência num mundo que pressiona para todo mundo ser igual exige caráter, exige clareza interna. Ser diferente tem um custo, mas também tem uma vantagem enorme. Significa que você pensa por conta própria, que não depende do barulho externo para se definir, e essa é uma força que poucas pessoas alcançam. Agora, na tela, você tem um vídeo recomendado para se aprofundar ainda mais na mente sigma.